Olá pessoal, boa noite. Está no ar mais um Papo de Monge. Eu aqui gostaria de me reunir com vocês nesse ambiente virtual com o objetivo de discutirmos um pouco assuntos relacionados à filosofia, à espiritualidade, ou seja, assuntos de monges mesmo. Daí o nome do nosso canal, o nome da nossa página. Bom, no vídeo anterior nós havíamos conversado, na verdade foi muito mais um monólogo, né? Mas de qualquer forma eu gosto de pensar que isso aqui é uma conversa. Nós havíamos conversado sobre a frase de José Ortega y Gasset que diz o seguinte, abre aspas, quem não se sente verdadeiramente perdido acaba perdendo-se inexoravelmente. Fecha aspas. E, resumidamente, nós compreendemos que Ortega y Gasset estabeleceu uma pequena regra de sobrevivência nesse mundo, uma pequena regra para que nós possamos encarar essa coisa, esse troço chamado existência. E essa regrinha se resume basicamente no seguinte: a vida, ela é difícil, ela é cheia de tribulações e ela vai terminar com a nossa morte. Se você não tem uma vertigem ao pensar nisso, se você não se sente em alguma medida angustiado, se você não se sente perdido e às vezes até vazio, significa que você vai acabar se perdendo de fato. Porque é a percepção do vazio, é a percepção da dificuldade diante da vida que vai nos conduzir a um esforço. Um esforço tendo em vista preencher esse vazio, tendo em vista lidar com os problemas da vida e lidar com as tribulações. E hoje, para que a gente possa relacionar os temas, eu trago-vos a frase de Friedrich Nietzsche, citado por Viktor Frankl. Essa frase, ela vai nos dar uma fórmula, uma pequena fórmula de como deve ser o nosso esforço, tendo em vista ordenar a nossa vida para que nós não nos percamos, como nos alertou o Ortega y Gasset. Abre aspas. O ser humano suporta qualquer como desde que ele tenha um porquê. Fecha aspas. É a frase do Nietzsche. O que essa frase significa? Bom, em outras palavras, significa que o ser humano é capaz de suportar quaisquer circunstâncias desde que essas circunstâncias tenham para ele um significado, ou seja, desde que as circunstâncias estejam inseridas num sentido maior, numa finalidade maior. Então, o grande ponto de convergência, segundo me parece, entre o pensamento de Ortega y Gasset e Viktor Frankl é justamente esse, é de encarar a adversidade que é a vida humana e ao perceber essa adversidade, ao perceber essa dificuldade, esse mar que é a vida e que nos conduz ao naufrágio, ao perceber isso, nós devemos nos esforçar para nos salvar diante dessa catástrofe iminente. Então, nós temos aí dois elementos. O primeiro elemento, a vida, ela é um naufrágio. E essas palavras são do próprio José Ortega y Gasset. E essa percepção é fundamental. Você não precisa ir muito longe para perceber que a sua vida ela está suscetível a uma série de problemas, está suscetível à morte, está suscetível a desafetos, certo? E o segundo ponto é que essa percepção deve nos impulsionar, ou seja, deve nos mover, criar uma tensão em nós, tendo em vista lidar com esse problema, dando sentido aos problemas, dando sentido para a vida. Essa é a grande ideia, como toda boa ideia. Se você assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, A Origem, você vai lembrar. Como toda ideia, ela começa simples, né? Dar sentido para a vida, dar significado para o sofrimento. Esse é o grande ponto, é o grande remédio para que nós possamos aí enfrentar as tribulações e enfrentar as dificuldades, tá? Eu espero que vocês estejam gostando do assunto, espero que vocês possam
comentar aí embaixo, caso vocês tenham alguma dificuldade de entender. E também espero que vocês comentem temas para que nós possamos dialogar. O objetivo aqui é fazer um diálogo, promover um diálogo, né? É um papo de monge. A gente está vivendo uma sociedade que está cheia de assuntos relacionados à moda, à aparência, ao sucesso financeiro, mas muito pouco sobre espiritualidade, muito pouco sobre a vida espiritual, a vida interior. Você não precisa ser religioso para aceitar a necessidade dessas coisas, a necessidade de se falar em virtude, de se falar em sentido da vida, de se falar em propósito. Você não precisa ser nenhum religioso para falar dessas coisas. E é por isso que estamos aqui, certo? Então, até a próxima e conto com o like, conto com os compartilhamentos, tá certo? Muito obrigado.